Amém. Saúdo a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Gostaria de compartilhar o texto da palavra de Deus registrado no Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 12. Louvamos ao Senhor, nosso Deus, por esta grande oportunidade de adorarmos a Ele nesta noite. O Senhor já tem ministrado aos nossos corações e eu posso firmemente me alegrar pela confirmação da manifestação da sua glória ao estar louvando este hino, que fala acerca do nome de Jesus, irmãos. Tenha certeza, a resposta que você e eu precisamos está no nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Fazer a leitura, aproveitar no telão, os irmãos têm a sua Bíblia, encontraram o texto, amém? Aproveitar este tempo. João 15, 12 diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns, Amém. Deus abençoe os irmãos, tomem assento nesta noite. Amados irmãos, o Evangelho, segundo escreveu João, sempre há textos exclusivos, que nós não encontramos nos outros evangelhos, chamados de evangelhos sinóticos, que é o Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Dos discípulos do Senhor Jesus que acompanharam Jesus durante seu ministério, nós encontramos o evangelista Mateus, o evangelista João, que permaneceu ao lado de Cristo até os últimos momentos dele na cruz. João é conhecido como o apóstolo do amor. Os irmãos podem fazer a leitura do Evangelho de João. Ela é permeada pela palavra amor e o foco está sobre o amor de Deus. Nós, quando voltamos à leitura para lá o início, nós vamos encontrar o versículo central da Bíblia, quem sabe o mais conhecido entre todos os cristãos, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ao chegar no capítulo de número 15, Jesus ele vai continuar, as últimas instruções aos seus discípulos. Ele vai falar da videira, que ele é a videira verdadeira, e que aquele que está nele, ele constantemente é limpo para produzir mais fruto, e que aquele que não dá fruto é retirado. E neste texto, irmãos, eu encontro um apontamento da nossa responsabilidade, frutificar. Você pode repetir comigo? Frutificar. A igreja precisa dar fruto. Cada cristão individualmente precisa dar fruto, porque aquele que está na posição de cristão e não produz fruto, ele fica em perigo de ser retirado do meio, porque alguma coisa na vida dele está impedido de dar fruto. Jesus vai lançar esta palavra aos discípulos e vai dizer: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado, porque o processo de Deus na vida do ser humano é limpar para produzir fruto, amém? Você pode repetir isso comigo? Limpar para dar fruto. Foi isso que o Senhor fez na minha vida e na sua vida. Por isso, irmãos, nós devemos tributar a Ele nesta noite o louvor, a Ele merecido, e a glória, porque o Senhor nos limpou para dar fruto,
para produzirmos frutos dignos de arrependimento. E frutos esses tão importantes que permaneçam sempre, para a glória de quem, irmãos? Para a glória de Deus. E esse processo é uma obra do Espírito Santo na vida de todo aquele que aceita Jesus. Ser limpo para produzir fruto. E este fruto, irmãos, só é possível dar quando nós estamos na videira que é Cristo. E o Senhor vai discorrer no texto e vai chegar aonde nós chegamos e vai ordenar que o nosso dever é amar uns aos outros. Irmãos, o amor, ele quebra cadeias. O amor, ele muda situações. Aonde há guerra e o amor é manifesto, a guerra pode ser encerrada. O fruto do amor é o maior fruto em que nós, seres humanos, podemos produzir. Os irmãos que se casaram agora e aqui foram mais uma vez abençoados com a oração, são testemunhas hoje para nós, de que o fruto do amor, ele faz bem. O amor, ele não faz mal. A Bíblia vai dizer que o amor, ele não é invejoso. Ele tudo suporta, ele tudo crê. Ele não está falando da nossa natureza, que somos pecadores, nós falhamos, mas ele fala do vínculo do amor, que ele tudo suporta, ele tudo crê, ele não é soberbo, ele não é invejoso, e os irmãos encontrando esse texto vão ver a numerosa qualificação do sentimento, o amor. E aqui nós fazemos a leitura da ordem do Senhor para a igreja: vós deveis amar uns aos outros, assim como eu vos amei. Amados irmãos, a ordem do Senhor para a igreja: frutificai-vos. E só há possibilidade de frutificar quando nós amamos. E o esfriamento do amor, irmãos, por causa da iniquidade, diz a Bíblia, o amor de muitos se esfriariam. Por isso, irmãos, a meditação nossa na palavra é: como vivemos? O amor ainda bate dentro de nós como antes? Como no primeiro dia em que nós aceitamos a Jesus? Qual é a intensidade do amor que há dentro de nós? E nós podemos, pela própria Bíblia, enxergar que há medidas diferentes de amor. Os irmãos sabiam disso? Jesus certa vez estava ensinando, e ele disse assim: um devia tanto, e o outro tanto, e o outro um outro tanto, e aquele, alguém devia mais. E Jesus fez a pergunta: quem o amará mais? Aquele que foi mais perdoado. Então Jesus estava dizendo: é possível amar mais ou amar menos, né, irmãos? E a pergunta fica para mim: qual o tamanho do meu amor pelo meu irmão? Qual é o tamanho do meu amor pela obra do Senhor? Qual é o tamanho do meu amor manifestado diante dos homens? E nesta noite, essa meditação é minha e é nossa, da igreja do Senhor. Como temos vivido o amor de Deus? Será que nós temos vivido na intensidade que Ele quer que vivamos? O amor de Deus, irmãos, Ele nos contagia, Ele nos muda, Ele transforma a nossa vida. O amor de Deus nos impulsiona a fazer algo a mais, pelo reino e pela nossa família, pela vida dos irmãos. É muito bom, irmãos, viver o amor. É muito bom e importante. Eu vejo o pastor sempre anunciar nas premissas, né, de culto de casais, né, que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Amar, suriando, alamai. E nisso, igreja do Senhor, eu vejo o que é sacrifício, eu vejo doação, eu vejo abnegação. E eu quero dizer nesta palavra, que para a gente cumprir o amor, com certeza vai haver sacrifício, porque nem sempre, irmãos, é fácil amar. É fácil amar quando o amor está vindo em nossa direção, mas às vezes vai vir na nossa direção objeções, resistência, lutas, mas o Senhor diz: é preciso amar. Amai os vossos inimigos. É fácil amar a quem te ama, mas difícil e duro é amar aquele que te odeia, aquele que quer o teu mal, aquele que quer ver você perecer, que quer ver você cair, que quer ver você tropeçar. Namá, subia lá cheia. Mas o Senhor está dizendo: você precisa amar, a igreja precisa amar, a igreja precisa demonstrar o amor, porque Ele nos amou primeiro, irmãos. Experimente amar mais, é o que o Senhor me convida. Experimente a produzir mais amor, experimente a resistir mais, amando mais, se doando mais, irmãos, porque a gente sempre quer recompensa, a gente sempre quer aquela via de mão dupla, né? Porque também o casamento é assim, né?
é uma via de mão dupla, não dá para amar sozinho, né? Mas a gente precisa dar o primeiro passo sempre às vezes. A gente precisa demonstrar esse amor primeiro. A gente precisa se posicionar primeiro. A gente precisa, irmãos, mostrar o amor de Deus. A Bíblia vai dizer que o mundo nos conheceríamos quando nós amássemos uns aos outros. Então, irmãos, o Senhor está pedindo para você amar o seu irmão. E esse amor não é de palavra. Está escrito na primeira epístola de João, no capítulo 3, dizendo assim: filhinhos, não amemos de língua ou de palavra, mas por obra e em verdade. Ele está dizendo na prática. É muito fácil eu dizer que amo e não me doar. É muito fácil eu falar para minha esposa que eu a amo, mas não participar dos momentos que ela precisa com que eu dê a minha parte. E o que nós estamos fazendo como igreja do Senhor? Estamos vivendo este pleno amor? Eu quero dizer, irmãos, que para viver na plenitude do amor, é preciso se entregar inteiramente à vontade de Deus. O Espírito Santo precisa agir na minha vida e na tua vida, e você precisa dar espaço para isso. Eu vejo, irmãos, lá em Romanos 12, dizendo que para a gente experimentar a boa e perfeita vontade de Deus, nós precisamos se entregar. Você já se entregou para Deus? Alguém que está aqui nesta noite já se entregou totalmente ao Senhor? O Senhor quer usar a tua vida, o Senhor quer manifestar mais coisas na sua vida, na minha, mas o princípio da Bíblia Sagrada passa pela palavra chamada amor. Amor, irmãos, amor. Só é possível haver sinais quando nós amamos. Irmãos, quando há ministérios aqui, quando há manifestações de poder, tenha certeza disso, o amor está sendo manifesto. É a manifestação do amor, são os corações abertos para a palavra de Deus, para que Ele venha agir e manifestar no sobrenatural os milagres que nós precisamos. Se alguém precisa de um milagre aqui nesta noite, abra a porta do seu coração para amar. E volto a repetir, não é fácil amar. Nós encontramos objeções, nós encontramos barreiras, nós encontramos adversidade, mas o coração precisa se encher do amor de Deus. Amalá, Stubiala Sher, Yandalamai. E a prova disso tudo, nós aqui adoramos ao Senhor, dizendo que no seu nome, milagres vão acontecer. Lá em Isaías capítulo 9 vai dizer que o principado estava sobre os seus ombros. E o seu nome, a manifestação do seria, qual a manifestação do seu nome? Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai, Deus forte, Halamá, Surialamai. O nome de Jesus, irmãos, ele só tem poder na vida de quem vive essa intensidade do seu amor. Alguém clama aí pelo nome de Jesus. Irmãos, lembram na Bíblia? Alguém quis expulsar o demônio em nome de Jesus. O demônio rasgou as roupas deles e fizeram ele passar vergonha, porque na vida deles não havia ainda o amor de Deus. Não existe, irmãos, sem uma vivência, sem uma comunhão plena, sem a vivência do amor de Deus, não tem como alguém clamar o nome de Jesus e ver a resposta que precisa. Não que o Senhor não responda, mas o Senhor está chamando a cada um de nós para viver na profundidade do seu amor, para viver na plenitude do seu amor. E ele vai dizer no verso 13: ninguém tem amor, maior amor do que este, de alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Jesus primeiro ele nos salva, aí quando nós fomos salvos, nós nos tornamos o que? Servos de Deus. Aí neste texto Jesus já falou assim, ó: não vou chamar vocês mais de servo, mas amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho feito vocês conhecer aquilo que o meu Pai me revelou. Então vocês agora são meus amigos. Jesus estava dizendo, agora vocês têm maior intimidade comigo, agora vocês têm um maior relacionamento comigo, agora vocês têm algo a mais, porque agora vocês já sabem dos mistérios do céu. E quando vocês orarem, quando vocês clamarem, quando vocês forem buscar no meu nome, eu farei acontecer, porque vocês têm comunhão comigo. Quantos podem adorar ao Senhor? Eu escolhi vocês para viver um novo momento, uma nova vida, um novo estágio
em comunhão, em plenitude do seu amor, e o que vós pedires ao meu nome, o Pai vos concederá. Irmãos, eu me alegro nesta palavra, porque eu tenho e você tem, cada um que está aqui tem a oportunidade de fazer uma oração a Deus e esta oração ser respondida, amém? E Deus conceder uma resposta para aquilo que nós estamos precisando, mas isso só é possível por causa do nome de Jesus, por causa da sua obra na cruz, por causa que Ele se entregou por nós. Você pode clamar e ser respondido. Isso é motivo da gente glorificar a Ele nesta noite. Você já imaginou o privilégio que nós temos? Clamar ao Senhor e ser respondidos por Ele, irmãos. Nós não temos merecimento para isso. Nós não merecemos, irmãos. Eu vi certa ilustração outro dia, uma pregação, e alguém dizia: se Deus fosse plenamente amor e não fosse justiça, e Ele perdoasse a todo mundo indistintamente, sem a vinda de Cristo, o Senhor não seria justiça. Ele não seria o Deus que a Bíblia prega, que é o Deus de justiça. Então Deus não poderia ser plenamente amor, porque senão Ele não seria um Deus justo, Ele perdoaria pecadores. E se Deus fosse somente justo e não fosse amor, Ele teria que condenar a cada um de nós, porque nós somos dignos de condenação. Aí o que Deus fez? Deus enviou o seu Filho amado para cumprir a missão de justiça, para que Ele cumprisse o seu amor, mas permanecesse sendo o Deus que a Bíblia fala, um Deus de justiça, um Deus que julga nossas causas, um Deus que julga os nossos problemas. E Ele está conosco aqui nesta casa, e Ele está presente. A tua oração já foi ouvida, a resposta pode já estar a caminho. Quem sabe antes de chegar em casa, quem sabe eu virar segunda-feira, vai virar uma página na sua vida, pelo amor que Ele tem por você, pela sua vida de plena comunhão, pela sua vida na sua presença. Então, igreja do Senhor, o nosso papel é amar uns aos outros, viver em plena comunhão e frutificar na presença de Deus, pregar o Evangelho, ser uma testemunha, para que a gente tenha plena comunhão nele e possa orar e ter a oração respondida. Igreja, eu quero que Deus responda a minha oração. Eu quero viver nesse pleno amor, eu quero viver na plenitude do amor de Deus. Eu preciso transmitir o seu amor para aquele que está caído, para aquele que está à beira do caminho e está perecendo. Nós vemos no caminho de Jerusalém, a ilustração, estava lá um sacerdote, estava lá um levita, todo mundo passando de largo, e estava lá o samaritano, aquele homem que não era reconhecido como um ser humano digno pelos judeus. Estava lá alguém rejeitado. Poderia vir alguma coisa boa lá de Samaria, mas veio sim, irmãos, veio a salvação, veio o Salvador, e aquele homem socorreu aquele homem caído, e aquele homem levou ele para uma estalagem, aquele homem cuidou das suas necessidades, ele demonstrou o amor de Deus. Irmãos, demonstre o amor de Deus, viva em plenitude do amor de Deus, encha o teu coração do pleno amor. Só vencemos, irmãos, pela fé e o amor dentro de nós. É preciso brotar, é preciso viver mais nessa intensidade desse belo amor, porque quando nós orarmos a Ele, Ele vai responder, irmãos. Quantos querem ter orações respondidas? Então ame, então viva em novidade de vida, então viva nessa plena comunhão. O Senhor me escolheu, não eu escolhi a Ele, o Senhor te escolheu para você ir e frutificar. E você só pode dar fruto se estiver enxertado nele. Se você estiver desligado, se você estiver parado, se você não estiver vivendo na sua palavra, você não terá autoridade, você não terá acesso a ele, você não terá resposta dele. É a Bíblia quem diz: você e eu estaremos impedidos de receber a sua resposta. Mas viva no pleno amor de Deus, viva na comunhão com o Senhor, viva na plena comunhão de Deus, e você verá a resposta de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para aquilo que você está buscando no Senhor. Que Deus abençoe a igreja do Senhor. Vamos viver em amor, vamos viver esta comunhão, vamos viver em novidade, e o nome de Jesus trará a resposta que a gente precisa. O nome de Jesus, os irmãos, louvar, é poderoso, é Deus de vida. No nome de Jesus há poder, irmãos. Os demônios estremecem, todos os milagres só acontecem pela manifestação do nome de Jesus.
Não existe, não tem como clamar por outro nome. Não seremos respondidos se nós não clamarmos pelo nome de Jesus. Então clame por este nome nesta noite. Clame a todo momento, Ele vai te responder. Neste nome, irmãos, o mal vai sair, a vitória vai chegar, a tua casa será abençoada. Eu tenho certeza disso, irmãos. O nome de Jesus é poderoso. Mesmo que a gente sussurre o nome de Jesus para aqueles que não estão em plena força, o nome de Jesus baixinho, quando você falar, irmãos, com fé na autoridade de Deus, alguma coisa irá acontecer. Não é pelo grito, não é pela beleza das palavras, mas é o nome dele que fará milagres acontecer em nossa vida, em nosso meio. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, a igreja do Senhor é vitoriosa. Em nome de Jesus, a igreja do Senhor recebe força. Em nome de Jesus, a igreja vive em plenitude de vida. Em nome de Jesus, a igreja é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus, amém. De pé, irmãos.